Eu vi que vocês gostam de falar de evolução, essas coisas assim, né? Então, a minha pergunta é para qualquer um dos dois que quiser responder, né? Como é que foi que aconteceu o primeiro momento de vida, né? Porque a gente sabe hoje que nada surge do nada, né? As coisas precisam todas um processo para acontecer. Qualquer vida biológica, por exemplo, ela é complexa, tá? Sempre são várias peças que precisam estar encaixadas juntas ao mesmo tempo e funcionando ao mesmo tempo, né? Que nem um aparelho eletrônico. A gente pega e junta todas as peças e ele só funciona quando todas as peças estiverem juntas, né? Não pode uma peça funcionar, cada peça funcionar separada e depois querer juntar, né? Então, como é que se deu esse processo aí? Porque sempre um aparelho eletrônico precisa de alguém. Tempo. Vamos lá, Henrique. Quer responder, Alessandro? Ou Alessandro? Pode responder, eu completo se sobrar alguma coisa, eu completo. Beleza, só um momentinho, deixa eu botar aqui você na tela. Ele quer saber como a primeira vida surgiu, é isso? Isso. Vamos lá, 1, 2, 3 minutos, Henrique, vai lá. A diferença da ciência e da pseudociência é justamente pelo simples fato de que quando nós não sabemos uma coisa, nós dizemos que nós não sabemos. Talvez nunca saibamos, talvez ainda não sabemos. Essa é a grande diferença. Porém, as evidências que Ivanovich Oparin, Miller demonstraram com compostos orgânicos, elas são satisfatórias para nos indicar de que a vida tenha surgido através dessa sopa de nutrientes, dessa reação. Uma vez, talvez mais de uma vez, mas provavelmente uma vez, e que ela tenha tido a chance de se replicar, e é o que a gente tem aí. Agora, como a gente consegue, sabendo que a gente não sabe como a primeira vida surgiu, não significa que não sabemos que somos parentes e como ela evoluiu. A gente pode fazer um traçado genealógico através da genética, como por exemplo, e através das análises fósseis. Então a gente consegue chegar até ali o Luca, ok? Que é o primeiro organismo que apareceu. A gente sabe como isso a gente sabe que aconteceu, não necessariamente como, porém a gente não finge saber uma coisa que a gente ainda não sabe, assim como a gente não finge saber o que tinha antes do Big Bang. O que vocês fazem é pseudociência, porque simplesmente vocês fingem saber, o que é uma coisa muito diferente, tá bom? Mas a ciência explica como a evolução aconteceu. Alessandro, quer complementar? Rapidinho, Sim. Deixa eu pausar o tempo aqui então. Deixa eu trocar vocês. 40 segundos? Deixa eu ver aqui. Não, parou em 1 minuto e 40. 1, 2, 3, vai lá. Beleza. Então eu gostaria de complementar, né, porque a pergunta foi como que a vida começou, né? Bom, o Henrique ele já deu aí algumas explicações. A gente de fato não sabe exatamente como que a vida começou. O que a ciência faz é trabalhar com hipóteses. Nós construímos hipóteses e testamos essas hipóteses que nos darão aí possíveis cenários de como pode ter começado. A gente não sabe todos os meandros de como isso ocorreu, né? E o que a gente sabe até o momento, segundo vários artigos publicados desde pelo menos das décadas de 1940, 50, dos anos 50 para cá, são muitos artigos publicados mostrando as possibilidades, sim, do surgimento de moléculas orgânicas em ambiente natural, né, segundo os experimentos lá do Urey Miller, e também nós temos alguns experimentos mostrando a formação de estruturas que são protocélulas, não são células ainda, né, que são estruturas formando micelas, um tipo de camada que não é exatamente a membrana de uma célula, mas é uma coisa que pode ser um precursor. Então, esses experimentos em laboratório nós temos vários deles e nós temos, portanto, uma noção de como isso pode ter ocorrido. Agora, como que outras moléculas mais complexas surgiram, também ainda não sabemos, mas sabemos, por exemplo, que proteínas podem se formar em ambiente natural. Tempo. Vamos passar aqui pro Milton. Deixa eu botar ele aqui na tela. Milton, você vai ter 3 minutos para a réplica. 1, 2, 3, valendo. Bom, isso que vocês disseram, então, basicamente, é que vocês não sabem de nada. Simplesmente isso. Não sabem de nada.
Nem Só você. que vocês têm algumas hipóteses sobre alguma coisa. Rapidinho, Tempo gente, parada técnica. rapidinho. Eu vou voltar o tempo dele, não interrompam ele, vamos deixar correr os 3 minutos, tá? Tá bom. Vamos lá. Vai lá, o Milton. Pois é, então, como eu disse, basicamente vocês não sabem de nada, né? Vocês elaboram hipóteses, ideias, qualquer coisa que seja ali, e em cima dessas ideias, aí vocês testem todas as coisas que vocês dizem que é realidade, né? Mas como assim? Né? Vocês mesmos dizem, método científico. Método científico é o quê? Eu vejo um evento da natureza acontecer, tá? E aí eu elaboro uma hipótese, tá? Para ver se aquilo é possível ou não, como é que aquilo pode acontecer, e aí depois eu vou fazer os experimentos que comprovem e que tenham o mesmo resultado. Se não tiver o mesmo resultado, obviamente, aquela hipótese está errada, né? Aí, a única coisa que vocês têm é hipótese. Vocês não têm, na verdade, vocês não têm nem o evento, né? Porque eu poderia ter colocado muitas outras coisas antes, né? Como, por exemplo, como surgiu a primeira matéria, da onde que veio aquilo, né? Como que do nada apareceu alguma coisa, aí essa coisa começou a se juntar, resolveu se juntar. Rapidinho, eu pausei seu tempo aqui, ô Milton. Milton, rapidinho, eu pausei seu tempo aqui, que eu não sei, que você não pegou a regra inicial, que não era para fugir do tópico que você introduz, né? E o Henrique, ele está pedindo ali uma contestação. Pode falar, ô Henrique. Como assim? Então, na regra, quando foge do tópico, a pessoa... Mas aonde que eu fugi do tópico? Que tópico? Então, vamos ver aqui a contestação do Henrique. Pode falar, ô Henrique. Ele contesta o que é ciência. Ele faz uma pergunta. Ele está fugindo do tópico. Ele contestou o que é ciência. Então a gente precisa explicar o que é ciência de novo. Tá, ok. Então, só explicando, Milton, se você fugir do tópico da pergunta, eles podem interromper e pedir um tempo por Milton, eles querem que você atenha a sopa. Pois é, já que ele interrompeu, né, então explica como é que se tem uma ciência que vocês dizem que tem um método científico, se você simplesmente retira o método científico. Vai lá, o Henrique. Não consegue reproduzir. Não, vamos lá. Posso começar? Sim. A ciência, ela é justamente o método científico. No método científico, existe a observação e a testagem da hipótese. A testagem dessa hipótese vai gerar uma teoria. Essa teoria, ela não é uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta não existe dentro da ciência. O que a gente tem dentro da ciência é um modelo que melhor explica determinado fato naquele determinado momento. E é por isso que a ciência volta atrás à medida que novas evidências aparecem. E é por isso que a ciência vai virando essa bola de neve de informações para explicar determinado fato. O que a gente tem para a origem da vida está resultado dos testes lá do Oparin, que demonstra que compostos orgânicos podem aparecer. Esses compostos orgânicos, que inclusive são achados em cauda de cometa, etc., em outros locais do universo, o universo está lotado de matérias orgânicas, eles podem sim se juntar e formar... Henrique, explicação do que é ciência, aí senão você já está extrapolando... Fala sério, aí já é palhaçada, tá? Isso. Calma aí, vamos beleza. lá. Micro-organismo em rabo de cometa, ele está de zoação comigo, né? Ninguém falou micro-organismo em rabo de cometa. Não. Rapidinho, ninguém falou nada disso, ele deu a explicação do que é ciência, mas ele extrapolou a explicação do que é ciência. Deixa eu retomar aqui o tempo do Milton, tá? Deixa eu só pegar o Milton aqui. Milton, retomando o seu tempo, vai lá. Pois é, aí é brincadeira. Quebra a minha resposta para meter uma contestação que é uma palhaçada, que essa contestação foge justamente do que ele quer falar. É ridículo, é só para estragar mesmo, né? Mas é normal, já estou acostumado com isso, né? Então é a mesma coisa. Eu poderia dizer lá do começo, como é que você simplesmente inventa uma história, aí você cria uma hipótese em cima dessa tua invenção, e aí depois outros criam outras histórias em cima daquilo ali. Não tem experimento que comprove Milton, nenhuma dessas histórias. Rapidinho, né? Milton, para dizer seu tempo aqui, foca na resposta que o Alessandro te deu, o pessoal te deu. Tenta responder em cima disso, senão ele vai tentar te dar outra contestação depois, entendeu? Foca na resposta. Show? Mas eu tô falando do que eu falei.
Eu estou falando do mesmo assunto que eu falei, não fugi nada da resposta, não. Um, Eles dois, é que fugiram da resposta. A minha pergunta foi, né? Como é que foi que surgiu a vida, né? Aí, só tem hipótese, só tem ideia, tá? Não tem, querer dizer que um experimento, olha só, você fazer um experimento em cima de coisas que já existem, rapaz, o que é isso? Aí já é fácil demais, né? Pega um vácuo absoluto, sem absolutamente nada dentro, tá? E daí, a partir daquilo ali, você tenta criar alguma coisa. Aí a gente pode começar a conversar. Milton, rapidinho. Aí você já fugiu o tópico de novo, Milton. O pessoal Mas eu tô falando do surgimento da vida. Ele tá falando do surgimento da vida. O Big Bang surge dentro de um vácuo absoluto. Gente, peraí, o Juca. Origem da vida é uma coisa, evolução é outra. Big Bang é uma coisa e origem do universo é outra. Não fujam do tópico. Eu não estou falando de origem do universo. Eu estou falando da origem da matéria ali. Você está falando de... Eu estou falando da origem da matéria que deu... Mas o biólogo Henrique também deveria, porque ele falou Falta 1 minuto. De cometas. Calma aí, eu vou ter que retirar o pessoal da live e depois eu vou botar. Vamos organizar aqui, foca no tema. O Milton, ele não estava aqui, estava indo tudo bem até agora. Sim, mas é que vocês é que ficam dizendo qual é que é o tema. Espera, deixa eu falar. Foca no tema, senão eu vou remover da live, depois entra e vai ter só aquele tempo ali e acabou. Se interromper, eu removo. Show? Falta 1 minuto para você. A gente vai focar no tema, mas vamos ver se a galera também não interrompe, deixar o cara concluir, entendeu? Para não quebrar a linha de raciocínio. Porque eu vejo eles interrompendo para quebrar a linha de raciocínio da pessoa. Ele tá fugindo do tema, Juca. Vamos lá. Tá, mas ele não vai fugir, não. Mas para não quebrar a linha de raciocínio, deixa ele concluir. Tá bom, Juca, tá bom. 1, 2, 3, retomando, vai lá. Não adianta, aí a gente não consegue nem sequer falar ou responder alguma coisa, né? Nenhum nem outro não disse simplesmente nada, né? Ou seja, simplesmente disse que não sabem nada, né? Em cima do que eles dizem que não sabem, que já afirmaram que não sabem, aí eles querem dizer que a partir daquilo ali a vida evoluiu. Não pode vocês simplesmente começar essa história de como surgiu a vida aqui na frente, tá? Sem querer colocar toda a parte anterior. Agora, quando a gente coloca sempre, mas como é que foi que apareceu aquilo ali? Como é que surgiu a primeira célula? A primeira célula, ela era invulnerável, ela era eterna, ela era imortal, porque ela deve ter precisado milhares de anos depois dela finalmente surgir, para que ela descobrisse que ela podia se replicar não sei onde. 3 minutos. Bom, quem vai responder, o Henrique ou o Alessandro? Acho que eu posso responder. Pode falar depois. Então, calma aí, rapidinho. Deixa eu botar você na tela. Henrique, dentro do tema, tá? Uhum. Vamos lá, 2 minutos, vai lá. Novamente, ele confunde completamente a origem da vida com a evolução. Nota que grau de esperteza da criatura. Do tipo, uma célula tem que ter durado milhares de anos para chegar... Não, é justamente o maior fenômeno. Prove o contrário. Vou retomar o tempo aqui rapidinho. Sem interrupção. Milton, tem regra que não pode interromper. Sabe? Eles me interromperam 2 vezes. Calma aí, rapidinho. Você pode pedir tempo. Aí vamos evitar interromper, entendeu? Se eu sair do tópico, ok? Se ele sair do tópico, Milton, você faz assim, aí eu vou interromper e eu vou querer ouvir a sua contestação. Show? Beleza? Senão eu vou ter que remover o pessoal da live enquanto o outro fala. Todo mundo aqui mutado, deixa eu retomar o tempo aqui. Vai lá, Henrique. Mais uma vez, ele confunde completamente o que é evolução com a origem da vida. Quando a gente diz que a gente não sabe exatamente como a primeira célula se formou, mas que a gente tem evidências, não significa que a gente não saiba como a evolução funciona. Nota, Darwin não fala em nenhum momento da origem da primeira célula. Ele fala da evolução, apesar do nome do livro ser Origem das Espécies, que é uma coisa muito diferente. E a gente sabe muito bem como funciona a evolução. A gente tem inúmeras evidências, tanto fósseis, quanto fisiológicas, quanto amostras, quanto comparações de tecido, comparações embriológicas. Então, assim, está muito claro e a ciência sabe muito bem, não é qualquer hipótesezinha. Você tem uma teoria que está há mais de 60 anos, 160 anos, passando por vários testes de falsibilidade, inclusive pelo pessoal do design de mente,
E tá aí, funcionando bem. Nada na biologia existe sem a lei da evolução. Você tomou vacininha, filhinho. E essa vacininha veio de acordo com a teoria da evolução. E você tomou várias vezes. E você também troca de antibiótico, graças a Darwin. Ou seja, maior comprovação da evolução impossível. O que a gente não sabe é exatamente como foi a origem. A gente tem uma ideia. E a ciência precisa passar por esse teste de falsibilidade. Quando você chega e coloca, veio um gigante, prova então, vamos testar aqui. Cadê o gigante? Henrique, não sai do tema não, cara. Não, o tema continua, origem da vida e evolução. Parei aqui, ó, rapidinho, ó. Não pode sair do tema, tem que ficar dentro do tema de origem da vida. Mas eu tô dentro sobre do origem tema. da vida, tá? Não, ele contestou sobre a origem da vida e evolução. Vamos continuar dentro do tema origem da vida. Vou retomar seu tempo aqui, vai lá. Então, volto a repetir, a ciência é aquilo que melhor explica as coisas, mais nada. A origem da vida, nós não sabemos direito. Mas a origem da vida não é o Big Bang, a origem da vida não é a evolução. São coisas diferentes. Tá. Bom, uma coisa que me chamou a atenção na fala do Milton, né, porque eu acho que ele confunde as coisas, né? A gente falou que a gente não sabe exatamente como a vida se originou, né, justamente por essa questão que o Henrique falou, de nós não termos certezas absolutas na ciência. A ciência não trabalha com certezas absolutas, porque ciência não é fé, tá? Então é justamente por isso que a gente colocou. E quando a gente fala que a gente não sabe como começou, a gente não tem essa fé, essa certeza, né, como os terraplanistas querem. E o que a gente tem, na verdade, são hipóteses. Então, acho que ele não pegou a parte da minha resposta que eu falei. Temos hipóteses e essas hipóteses, sim, são baseadas em alguma coisa, não é hipótese tirada do nada, né, sem evidências. Nós temos experimentos que mostram o surgimento de moléculas orgânicas, experimentos que mostram como que estruturas que podemos considerá-la como uma protocélula podem surgir, formação de micelas, de possíveis precursores de membranas. Claro, muito longe de ser uma membrana celular, mas ainda assim nós temos alguma coisa. Temos outros experimentos mostrando outros possíveis cenários, né, de como a vida pode ter começado. Além do fato... Tempo, 1 minuto 10, show. Deixa eu passar aqui para o Milton. Ô Henrique, você consegue jogar ele aí na tela, o Milton? Consigo, para mim não tem. Não, é o... Peraí. Ué, mas era pra estar... Deixa eu ver aqui. Agarra o quadradinho dele e joga no quadrado que tava aqui, dá certo. Pronto, agarra o Milton e joga ali, ó. Aí. Pronto. Isso, show. Obrigado, Jucá. Nada, minha área, né? Tem que saber, né? 2 minutos, vai lá, Milton. Pois é, ele disse que eu confundo as coisas. Não confundo nada, não, né? Porque, para mim, hipótese e não saber nada é exatamente a mesma coisa, né? Quando você diz que você não tem certeza do que é alguma coisa, né? Então você não sabe nada, né? Porque imaginar alguma coisa e aí depois dizer que aquilo ali é aquilo ali, né? No mínimo isso é falso, né? Não passa por todos os pontos da certificação científica, então você não pode usar isso como uma certeza, né? E se não pode ser colocado como uma certeza, você não pode colocar em cima outras coisas que dependam daquilo ali. Até a ideia de uma evolução, basicamente ela entra nisso ali, tá? Porque, que nem eu disse, hoje você, sabendo como é que funciona uma célula, e você pegar e colocar no mesmo ambiente ali todos os elementos que precisa, tá? Que tem dentro de uma célula, que precisa para formar uma célula, e daí, olha só, a coisa aconteceu. Isso é uma coisa, mas agora você tem um ambiente onde não tem absolutamente nada. E você dizer que daquilo ali surgiu a vida e aquilo ali evoluiu, né? Porque a evolução, ela começa já logo no primeiro suposto ser vivo. A evolução começa ali. A evolução não começa lá no macaco, como vocês dizem, num ancestral do macaco, num ancestral do não sei o quê. Não, a evolução, ela começa lá na primeira célula, né? Então, se você não consegue explicar e provar aquilo ali, então você não tem nada. Você tem simplesmente ideias, hipóteses em cima de outras hipóteses, né? Mas não consegue chegar em resultado nenhum. Né? Eu sempre defendi que a ciência é justamente isso, né? Que passa por todos os pontos, né? Onde você tem principalmente a confirmação. Se você não tem a confirmação, ou seja, os experimentos que comprovem aquilo ali, tempo, tem que ser repetido. Tempo, Milton, tempo.